Olá, senhoras e senhores, Fabrício e Joaquim aqui novamente, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do Sermão da Montanha. Falaremos hoje sobre as nossas ansiedades. Veremos aqui o que o Senhor nos diz sobre como lidar com isso, e vamos perceber que a ansiedade ela acaba sufocando a nossa fé, se nós deixarmos de estar buscando as coisas mais importantes, as coisas do alto. Vamos iniciar nossa leitura então, aqui no Evangelho de Mateus, dando continuidade ainda ao Sermão do Monte, ao Sermão da Montanha, e nós estaremos lendo hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 6, agora só os versículos 25 e 26. Mateus 6, versículos 25 e 26, encontramos o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Somente até aqui, por enquanto. E hoje eu queria que a gente pudesse continuar esses nossos estudos, agora pensando sobre isso. Nesse grande discipulado, o Senhor falou sobre as nossas ansiedades. As ansiedades da vida, aquelas coisas que vão tirando o nosso sossego, tirando a nossa paz, tirando aquilo que nós deveríamos estar prezando, acima de tudo, que é também a nossa fé. Nosso Senhor agora passa a fundamentar tudo que foi dito antes. E agora, fundamentando isso, Ele nos convida para que a gente esteja confiando em Deus e buscando socorro. Já falamos aqui sobre a oração, já falamos aqui sobre como estamos nos colocando em situação de humildade diante de Deus. Mas depois de ter apresentado todas essas coisas, apresentado as leis ali como sendo algo interno, algo interior que nós devemos estar guardando em nosso coração e cuidando para que o mal não venha invadir o nosso coração, agora o Senhor ainda tem algo para estar tratando conosco, que é o problema das ansiedades, da ansiedade que nós temos em nossa vida. Então, quais são as lições que o Senhor começa a nos dar aqui? Vamos estar voltando para o versículo 25 e ali nós temos um texto que fala sobre as questões de nossa vida, aquilo que nós buscamos tanto. Rapidinho, mais uma vez, vamos ler o versículo 25 para que a gente possa estar falando um pouco sobre ele. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que comer, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Meus irmãos, quando nós lemos esse trecho aqui, nós devemos pensar em algo que é importante para nós. Será que o Senhor está dizendo que nós simplesmente não devemos nos preocupar com nada e esperar que as coisas irão cair do céu como foi o maná? Agora lembre que mesmo o maná caindo do céu, esse maná ainda exigia um trabalho do povo de Israel. Perceba algumas coisas que nós vemos ali no maná. Primeiro, que o povo deveria sair de suas tendas para ir lá fora buscar aquele maná. Outra coisa, o povo usaria o maná para preparar os seus alimentos. Deus não deu já o pão pronto, Deus deu a matéria-prima, o maná, para que eles viessem fazer seus pães, seus bolos. Perceba também que dentro disso, desse exercício de mesmo Deus provendo, o povo deveria ir lá buscar. Outra coisa que nós aprendemos com o maná é o seguinte: o Senhor instruiu que eles viessem pegar só o suficiente para cada dia. É o Senhor dizendo, olha, eu vou providenciar o de amanhã. Então não se inquieteis, não fiquem ansiosos com o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou providenciar o outro maná para vocês. Perceba mais alguma coisa.
O povo não iria no dia de sábado, não iria no dia de descanso buscar o maná. No dia anterior, o povo pegava um pouco a mais, para que pudesse no dia de sábado eles já terem ali, não precisarem sair para buscar esse maná. Percebe então que mesmo Deus providenciando aquele alimento para o povo de Israel, essa atitude, essa ação de ir buscar e preparar os seus alimentos era uma espécie de trabalho, era visto como um trabalho. Então o Senhor estava mostrando para o povo que eles, ainda que estavam recebendo providência de Deus, deveriam sair para o seu trabalho. Então não significa, meus irmãos, que nós devemos simplesmente cruzar os nossos braços. Vamos ver outro exemplo de como o Senhor diz que não é porque nós não devemos ter tanta preocupação com o que irá, com o que vamos vestir, ou comer, ou beber amanhã, que nós devemos cruzar os nossos braços. Lá em Provérbios, eu não vou ler o texto, só vou citar para vocês, que é Provérbios 6:6. O Senhor toma como exemplo a formiga. Olha só que interessante. Será que o Senhor Deus aqui, nesse versículo 25, está sendo contra o trabalho? Logicamente que não. Lá em Provérbios, o Senhor toma o próprio exemplo da formiga como um bom exemplo. Porque as formigas, elas vão buscar o seu sustento, vão encontrar aquele sustento que foi providenciado pelo Senhor e elas vão armazenar ali para quando não tiver, no tempo de inverno. Vão armazenar ali para que aqueles que não possam sair tenham o que comer, possam ter o que encontrar dentro de suas tocas para se alimentar. Então, o que percebemos é que o próprio Senhor não está mandando que a gente fique de braços cruzados, mas o que o Senhor está dizendo é que nós devemos confiar nele para atender às nossas necessidades. O que o Senhor está nos dizendo é que nós devemos confiar nele quando agimos e quando pedimos, como fizemos lá antes no estudo sobre a oração do Senhor, onde nós aprendemos a pedir pelo pão de cada dia. Se nós temos um Deus que nos ouve, se nós temos um Senhor que nos escuta e que atende às nossas orações, e nós pedimos pelo pão nosso de cada dia, devemos agora confiar no Senhor. Mas acontece que a ansiedade, muitas vezes, faz com que a gente perca essa confiança. A ansiedade muitas vezes faz com que a gente perca a ideia do que é real. A ansiedade faz com que a gente viva num mundo catastrófico, onde os mínimos problemas da vida se tornam maiores do que eles realmente são. E Deus aqui no versículo 26, nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 26, ele vai tomar como exemplo as aves. Olha o que ele está dizendo. Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. E ele faz uma pergunta retórica para a gente. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Meus irmãos, nós temos aqui nesse texto duas coisas interessantes. Primeiro, Jesus Cristo evidenciando a providência divina, Deus governando todo o universo, nada escapa de suas mãos. Jesus Cristo está mostrando o Senhor fazendo com que o alimento das aves que saem para buscar, que elas possam encontrar. Nós aprendemos que nele, em Cristo, no próprio Cristo que está ensinando aqui, todas as coisas subsistem. Tudo depende dele, tudo está debaixo do seu poder. Toda a ordem, todo o universo subsiste em Cristo, subsiste no nosso Senhor. Então, se ele cuida, se o nosso Deus, se o nosso Pai, se a Santíssima Trindade cuida de todas as coisas, inclusive das pequenas aves que saem para buscar o seu alimento, se cuida das pequenas formiguinhas que saem para buscar o seu alimento, quanto mais de nós.
Quanto mais de nós que nós temos estudados aqui, que somos esses bem-aventurados, esses cidadãos do reino, onde nós agora estamos nos deleitando do nosso Senhor, daquilo que agora Ele já faz e que ainda fará ainda mais no final dos tempos, quando resgatar o seu povo. Então perceba que se nós olhamos para todos esses sinais, para a formiguinha, para as aves, animais que pelo próprio Senhor é dito que são tão pequenos em comparação a nós, em relação a nós, se todos têm esse sustento, por que nós vamos nos preocupar? Por que você deve nos preocupar? Será que as nossas ansiedades por todas as coisas que nos preocupam faz que durante o dia a gente esqueça aquilo que nós oramos à noite? Será que a nossa vida de pé é uma vida que não confia naquilo que nós fazemos de joelho? Eu vou perguntar novamente, será que a nossa vida em pé, no nosso labor, no nosso trabalho, na nossa labuta, no nosso dia a dia, é uma vida que não confia naquilo que nós fazemos de joelho? Será que o nosso dobrar de joelhos tem sido em vão? Diante de Deus, é claro que não. Mas no coração dos homens, por conta das ansiedades da vida, muitas vezes parece que sim, ou eles entendem que sim, porque oram, buscam a Deus e depois se esquecem de suas orações, esquecem que realmente existe um Deus que está olhando e percebendo todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades. Vamos tomar aqui um exemplo de uma exortação que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Aqui ainda em Mateus 6, versos 31 e 32. Olha só o que vai ser dito ali pelo nosso Senhor. Mateus 6, versos 31 e 32. Olha só essas palavras. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe as necessidades de todas elas. Meus irmãos, vamos nos atentar para uma coisa interessante aqui. Surge agora a presença dos gentios aqui nessa exortação do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes dele falar diretamente dos gentios, ele começa a falar sobre inquietações da alma, ansiedades que nós temos. Essas são as inquietações que muitas vezes cada um de nós temos. Que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E o que o Senhor está dizendo é, isso parece ser um comportamento dos gentios. O que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender é que quando assim nós estamos nos comportando nessas ansiedades da vida, é porque nós estamos nos comportando como se não houvesse um Deus. Quando nós estamos nos comportando com tamanha preocupação, com tamanha inquietude, com tamanha ansiedade pelo de amanhã, pelo porvir, nós estamos agindo como gentios, como se não houvesse um Deus que, como já foi dito por mim aqui no versículo 26, governa e sustenta todo o universo, sustentando até as aves, sustentando até aquelas formigas. Então, se nós fazemos parte desse reino dos céus, se nós que somos os bem-aventurados agora, se nós que estamos debaixo do seu senhorio, se nós que estamos aqui agora servindo ao nosso Senhor, buscando as coisas do alto em primeiro lugar, como é que nós podemos esquecer do nosso Deus? Mas tem algo a mais que talvez precisa ser dito para que a gente pense um pouco melhor sobre nossa conduta e nosso dia a dia. Será que as coisas que têm nos inquietado não são essas necessidades básicas que nós temos? Será que as coisas que têm nos inquietado não é o simples comer? Não é
o simples beber ou simples vestir? Será que o que tem tirado o nosso sossego não são as coisas que vão além disso? Nós vivemos hoje em dia em um mundo, estava comentando recentemente com alguém e dizendo, hoje nós vivemos numa sociedade completamente diferente do passado, onde você pode encontrar, sendo dito aí ou sendo apresentado pela internet, garotos de 13 anos que já são empresários bem-sucedidos. Podemos encontrar no mundo aí da internet garotos de 21, garotas de 25 anos que são influenciadoras digitais e com tão pouca idade já são milionários ou milionárias. Isso tem gerado a ansiedade de muitos. Isso tem feito com que muitos queiram seguir um padrão daquilo ou daquela vida que é mostrado assim, na frente das câmeras. Mas será que em tudo a vida dessas pessoas é realmente assim? Será que essas riquezas que elas apresentam são as riquezas que lhes satisfazem? E será que fora dessas câmeras, essas pessoas que assim dizem tão bem-sucedidas realmente são? Vamos continuar essa exortação do 31, 32, lendo agora o 33 e o 34. Diante de tudo isso, essas pessoas que estão ali se comportando como gentios, olha o que o Senhor vai nos convidar no 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, nós temos hoje tantas coisas para lidar. Nós temos hoje tantas demandas, tantas necessidades para estarmos tratando. Será que nós não devemos cuidar com cuidado daquilo que deve ser cuidado hoje, para que amanhã a gente tenha um estado de espírito suficientemente sadio para cuidar das coisas de amanhã? Perdão. E aqui nós temos uma outra questão que precisamos levantar. Qual seria a outra questão? Queria convidá-los para ler Isaías, capítulo de número 55. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. E ali temos uma exortação do Senhor ao povo de Israel. E essa é a exortação que nós precisamos também estar nos atentando. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1, para que a gente tenha um contexto daquilo que é dito no 2 e no 3. A todos vós, os que tendes sede, vinde a água, e vós, que não tem dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 2. Por que gastai dinheiros? Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Meus irmãos, olha só que coisas interessantes nos são ditas aqui. Verso 1, olha que coisa mais fantástica que é dito pelo nosso Senhor. Vinde, comprai e comei. E depois ele repete, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Meus irmãos, comprai sem dinheiro e sem preço? Como assim? Se eu estou sem dinheiro, como é que eu posso comprar? E se não tem preço, como é que eu posso também estar comprando? O Senhor está tirando do povo de Israel essa automeritocracia de estarem querendo comprar e buscar as coisas com suas próprias mãos. E outra coisa, o Senhor está tirando deles também
aliás, mostrando deles também que é do Senhor que eles podem receber, e é de forma gratuita. O Senhor está convidando o povo de Israel para que possam estar recebendo dele. O povo pode estar recebendo do Senhor aquilo que eles necessitam. E por que Deus está fazendo esse convite a eles? Porque parece, ao que nós lemos aqui no contexto, que esse povo de Israel estava gastando dinheiro com aquilo que não lhes satisfazia. Olha só, uma outra coisa que acrescenta perturbação em nossa alma e nos gera ansiedade. Será que nós temos tanta necessidade de estarmos a todos os feriados viajando? Será que nós temos tantas necessidades de estar sempre em lugares bonitos, caros, ostentando uma vida que talvez não seja a nossa realidade do nosso dia a dia, somente para postarmos uma foto nas redes sociais e sermos vistos pelos outros? Será que quando nós não conseguimos manter um padrão de coisas que não satisfaz as nossas necessidades, a falta de capacidade de ver esse padrão não tem sido o que tem tirado o nosso sossego e gerado em nós tanta ansiedade? Para onde vocês estão olhando? Para onde quem está no caminho do Senhor tem olhado? Será que não só temos nos comportado como gentios, quando nós deixamos de crer no Senhor, de quem nós podemos, entre aspas, comprar sem dinheiro? E esse comprar sem dinheiro é porque nós não podemos pagar por aquilo que o Senhor Deus nos dá, porque Deus é incorruptível. E na verdade, ainda que ajuntássemos todo o dinheiro do mundo, para Deus nada valeria, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todo o universo. Então Ele mesmo, que é o dono de tudo isso, não é comprável, dele nós não podemos comprar. E além disso, o que Ele tem para nós, Ele nos dá de graça. Somente precisamos confiar nele. Confiar no versículo 3. Confiar em todas aquelas fiéis misericórdias prometidas a Davi, já anunciando algo que vai ser perpétuo por meio de Cristo. E para onde nós devemos olhar então e encontrar o sossego e a paz da nossa alma para que a gente possa nos livrar de uma vez por todas de todas as ansiedades? Olhar para Cristo. Se olharmos para Cristo e aprendermos a caminhar com Ele, viver com Ele, aprendermos a sermos discipulados realmente por esse sermão do monte, por todos esses ensinos que Ele nos dá, se assim nós vivermos, nós combateremos essas ansiedades de nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos começar então com esses desafios. Quais são os desafios que nós devemos fazer diante do que foi exposto por Cristo nesses versículos que tratam sobre as nossas ansiedades? É parar e pensar o que são as coisas que têm gerado ansiedades em nós. Será que nós temos nos tornado ansiosos por coisas que são inúteis e que não satisfazem realmente as nossas vidas? Será que o alimento que satisfaz a nossa fome tem que ser um alimento dos restaurantes mais caros, dos lugares mais caros? Será que a carne que eu coma, será que essa carne precisa ser banhada em ouro, pintada de ouro, com, sei lá, com pó de ouro por cima? Será que o café que eu tomo tem que ser um cappuccino com ouro por cima, com sei lá o quê? Percebe que todas essas coisas geram ansiedades em nós e nada disso é útil, nada disso satisfaz aqueles desejos básicos, aquelas necessidades básicas que nós temos. Se não satisfaz, o que vocês estão buscando? O que nós estamos buscando? Será que não é buscando agradar aos homens aqui fora? Ou então representar uma vida aqui fora? Representar uma vida nas redes sociais, uma vida para as pessoas que só estão vendo o sacrifício que muitas pessoas fazem para conseguir alcançar todas essas coisas e aqueles que veem somente passa
por um deslize de tela. Todos os sacrifícios que você teve para conquistar isso, para mostrar isso, e muitos vão passar em questão de segundos só com deslize de tela. Vale a pena essas ansiedades? Vale a pena essas ansiedades? Estava vendo agora na virada do ano, teve uma queima de fogos em algum lugar. Algo que é lindo, sim. E muitas pessoas que estavam ali diante de uma queima de fogos, em vez de apreciar a beleza daquelas cores, daqueles fogos de artifício, as pessoas simplesmente ignoravam estar diante daquele espetáculo ali e estavam olhando para o seu celular, filmando aquilo ali. Por conta de quê? De uma necessidade que não satisfaz a vida delas. A necessidade simplesmente de pegar isso, colocar nas redes sociais para que outros venham vê-lo onde ele estava, o que ele comeu, o que ele bebeu, onde ele caminhou. Os calçados que calçam os nossos pés, porque o Senhor lá no sermão vai falar também de nossos vestes. Preocupais com o que vestir? Será que o que nós precisamos para nos vestir não é somente o que aquece ou é uma grife? O que vai aquecer o nosso corpo? É uma roupa confortável ou é uma grife? Para que as pessoas vejam como eu posso estar vestindo uma roupa de uma marca cara. Então percebe que são simples ansiedades. E aqui, falando dessas ansiedades e dessas coisas que tormentam o nosso coração, e essas coisas tiram da gente a paz, porque nós passamos a buscar as coisas dos céus e não as coisas da terra e não lá do alto, e faz com que o nosso desejo incessante, nosso desejo insatisfeito cada dia mais com as coisas aqui de baixo, não só elas fazem com que a gente viva como os gentios, buscando essas coisas e agindo como se Deus não existisse, porque esquecemos do que vem do alto, esquecemos daquilo que é eterno, mas tem ainda um problema a mais. Que se nós nos permitirmos ser seduzidos por essas coisas aqui, estamos abrindo nosso coração para o pecado. Lembre vocês de tudo que existia no jardim, de todas as maravilhas que o Senhor Deus deixou, de todas as árvores, de todos os frutos do jardim. Adão e Eva deixaram o seu coração ser tomado pelaquele fruto proibido, porque ele era atraente aos olhos. O que você está buscando? Coisa que só vai satisfazer o seu desejo dos olhos? O que você está buscando? Coisas que só vão se tornar atraentes ao seu paladar, mas que não se te satisfaz realmente? Adão e Eva, no pecado originário, deixaram de estar satisfazendo a sua alma com as coisas eternas, com o deleite em Deus, com a alegria e com o prazer em Deus, porque foram seduzidos por uma coisa pequena, por um fruto. Enganados, sim, mas também seduzidos por um fruto que era simplesmente atraente aos olhos. Nós estamos todo dia nessa situação. Nós estamos todos os dias assim, sendo atraídos por coisas que são somente atraentes aos olhos. Que são somente atraentes aos olhos, mas que não nos satisfaz, que não nos alimenta, que deixa nossa alma cada vez mais enfraquecida e que faz com que cada vez mais, se não nos despertarmos o quanto antes, que a gente viva como os ímpios, que a gente viva como os gentios, buscando coisas passageiras e perdendo a confiança em Deus por conta de nossas ansiedades, buscando coisas inúteis. Faça uma reflexão em sua vida. E venham buscar ter uma vida que busque essas coisas mais simples. Como podemos aplicar o que é dito pelo Senhor, então, nesse trecho sobre a ansiosa solicitude, sobre as nossas ansiedades? Aplique de forma ativa. Passe a buscar agora as coisas mais simples em sua vida e não aquelas coisas que geram em seu coração algum tipo de vaidade. Aplique buscando a segurança em Deus,
tendo a plena certeza de que você encontrará o seu socorro, de que você encontrará aquilo que você necessita para viver em paz, buscando o reino dos céus. E se assim fizer, cada dia mais, abandonando essas coisas passageiras aqui do mundo, poderemos viver uma vida saudável, pois a vida é maior do que o vestir, a vida é maior do que o corpo. Esse corpo passará, mas nós viveremos a eternidade. Buscaremos isso então agora em oração e que a gente possa estar guardando isso para nossas vidas daqui em diante. Deus Santo, quantas vezes nós nos tornamos ansiosos por coisas tão fúteis, Pai? Coisas tão fúteis. Nos tornamos ansiosos por conta de manjares que, na verdade, não vão alimentar o nosso corpo, mas só vão alimentar os nossos olhos, o nosso ego, o nosso coração. Nos inquietamos tanto por vestimentas que às vezes nem cobrem o nosso corpo inteiro para nos proteger do frio, mas que alimenta a vaidade do meu coração por poder ter poder para comprar. E às vezes, quando me falta esse poder aquisitivo, eu me coloco numa situação de ansiedade. Deus Santo, tire isso do nosso meio, Pai. Tire isso do meio do povo de Deus. O desejo de sempre estar querendo mais. O desejo, não, meu Pai Santo, de ter recursos suficientes para os dias de inverno. Não é isso que o Senhor está nos indicando. O Senhor nos orienta a assim buscarmos o nosso sustento. O Senhor nos orienta, meu Pai Santo, a assim buscarmos prover as nossas necessidades. Mas que a gente não venha confundir isso, Pai, com estar enchendo o nosso coração de vaidades com coisas que serão simplesmente inúteis. Pai Santo, acalme nosso coração diante da vida aqui na terra. Faz com que a gente aprenda a viver como o Senhor, de forma simples, e buscando primeiramente a Ti, confiando primeiramente a Ti, e tendo as demais coisas da vida aqui nos sendo acrescentadas de acordo com as nossas necessidades, porque tudo o Senhor sabe, e em Ti confiamos que o Senhor assim irá nos atender. Obrigado, Senhor, essa oração que eu faço junto àqueles que me ouvem, em nome de Jesus. Amém.